seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado por sua Mãe Maria Santíssima. O segundo domingo de Páscoa é muito bonito, como todos os domingos. Mas depois do domingo da ressurreição, ele é tão lindo que ele tem 3 títulos. O primeiro título dele é o domingo das vestes brancas. Porque no domingo de Páscoa, no mundo inteiro, na vigília, muitos adultos renasceram pela água e pelo Espírito Santo e foram revestidos de Cristo. Foram revestidos de branco, receberam a imortalidade, a vida nova, a graça. E a primeira semana de Páscoa, chamada oitava de Páscoa, ela é vivida como uma semana catequética, mistagógica, onde estes adultos batizados, filhos de Deus, neófitos, eles vão aprendendo os mistérios, o que é a água, o que é o óleo, o que é o pão no vinho, o que é a liturgia, o que é a missa. E neste domingo eles entrariam e trariam as vestes brancas, o segundo domingo de Páscoa, e entregariam à igreja, e a partir de hoje eles se tornam fiéis. Por isso que este domingo é o domingo que inicia o caminho de fidelidade de todos aqueles que se batizaram, que se crismaram, que receberam pela primeira vez a primeira comunhão na vida da igreja. Este domingo também é chamado domingo de São Tomé, porque Tomé não acreditou na palavra dos outros apóstolos. Daqui a pouco nós iremos meditar. Então Tomé era um homem muito corajoso. Enquanto os outros estavam trancados por medo dos judeus, as portas fechadas, Tomé estava fora. Então, no primeiro domingo de Páscoa, domingo passado, quando o Senhor ressuscitou, veio e se colocou no meio dos discípulos, dos apóstolos, Tomé não estava. Quando Tomé volta, eles disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé não acreditou na palavra. Aqui nós iremos meditar. Esse domingo também, do ano 2000 para cá, também é chamado Domingo da Divina Misericórdia, por causa da canonização de Santa Faustina Kowalska, onde ela foi a vidente da misericórdia. Mas é um título muito recente, só tem 25 anos, pouco menos. Então, meus irmãos, esse domingo dá a nós a tônica, a dimensão da importância de nós podermos escutar a palavra de Jesus que é anunciada na igreja. E não somente escutar a palavra de Jesus, precisamos crer nesta palavra, aderir esta palavra, seguir esta palavra, porque da escuta da palavra depende a experiência do ressuscitado. Porque Jesus morreu e ressuscitou por nós, e Ele vive no meio de nós. Nós estamos agora celebrando, e Ele está aqui, no meio de nós, no meio da igreja, com o seu Espírito, com a sua palavra, com a sua presença, e é uma presença ressuscitada. É o lugar onde nós encontramos Jesus, é no meio da comunidade, é com a comunidade, e é no meio da assembleia orante. Ele disse todas as vezes que 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então, Jesus está aqui, no nosso meio, vivo, ressuscitado, transmitindo o seu poder, a sua glória e a sua graça. Vamos tomar o Evangelho novamente, João, capítulo 20. Veja o que aconteceu ao anoitecer daquele primeiro dia, o primeiro da semana, o domingo. Foi domingo passado, as portas estavam fechadas, os discípulos estavam com medo. Então Jesus entrou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Observem o versículo 20, vamos ler juntos. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Quem mostrou as feridas e o lado aberto foi Jesus. Ele se apresenta e diz: eis aqui a marca, porque o evangelista João não chama de ferida. Observar o texto: mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Mostrou o quê? Aparentemente feridas, mas para o evangelista João usa a palavra para a marca, para a ferida, a palavra tipos, que quer dizer golpear.
Isto é, o momento onde os soldados romanos feriram a mão de Jesus, o pé de Jesus, o lado de Jesus, mas para o evangelista João, na verdade, eles estavam dando a marca da presença, da identidade do ressuscitado. É tanto que nós sabemos o que significa a identidade. Todos nós temos uma identidade pessoal. Então, a pessoa que não tem identidade, nós diríamos do ponto de vista civil, jurídico, é uma pessoa que não tem nome. Então, você chega em algum ambiente e alguém pega um documento, você apresenta o quê? A sua identidade. A pessoa pega seu documento, seus códigos, seus números, seu nome, e ela sabe quem você é. A identidade de Jesus ressuscitado eram suas feridas. Eram as marcas das mãos e as marcas do seu lado aberto. Então Jesus, por primeiro, quando ele ressuscitado apareceu, ele mostra as suas chagas gloriosas. Ele mostra as chagas pela qual nós fomos redimidos. Ele mostra o lado aberto de onde saiu sangue e água. Hoje foi muito lindo a primeira comunhão das crianças hoje pela manhã. Eu pedi que elas olhassem para a cruz. Elas ergueram as cabecinhas e olharam para a cruz. E eu perguntei a elas: o que vocês veem lá na cruz? E elas disseram: vemos o peito aberto de Jesus. E eu perguntei o que saiu do peito aberto de Jesus. E expliquei: de lá saíram 7 rios. O batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os sacramentos vêm de Cristo, vêm da cruz de Cristo, vêm da Páscoa de Cristo. Aí, de repente, uma criança levanta a mão e diz: então a igreja está toda inundada de água, porque dela saem 7 rios. Delícia. Aquela criança entendeu tudo com perfeição. Porque é isso que nós vivemos no mistério de Jesus. Nós estamos inundados, mergulhados na água viva, na presença do Senhor. Pois bem, Tomé não acreditou na palavra. Observe o texto. Vamos voltar ao texto, versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo, falou sobre o sacramento da confissão, a quem perdoardes, etc. Versículo 24 do Evangelho: Tomé, o gêmeo, Dídimo quer dizer gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio no domingo passado. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vamos ler juntos: vimos o Senhor. Disseram a Tomé: nós vimos o Senhor, nós vimos as suas marcas. Era ele, corpo glorioso, mas corpo verdadeiro, mas corpo glorificado. Mas Tomé disse-lhe, o que foi que Tomé disse? Em outras palavras: eu não acredito na palavra de vocês. Tomé disse: eu não acredito na pregação do Evangelho. Tomé disse: eu não acredito em vocês, nos 10 apóstolos. Judas tinha morrido, só eram 11. Aí Tomé disse, o que ele disse? Eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não vi o tipós, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Quem foi que apresentou as marcas? O próprio Jesus. E o que foi que os apóstolos disseram a Tomé? Vimos o Senhor, vimos as suas marcas. E Tomé está dizendo: eu não acredito na palavra de vocês, portanto, não acredito na palavra de Jesus. Isso era muito sério. Muito sério. Homem corajoso, mas ao mesmo tempo não crente na palavra. É aqui agora a vida da Páscoa. A vida da Páscoa é uma vida de crescimento, de escuta da palavra. Vamos seguir o texto? É muito lindo. 8 dias depois, hoje, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. As portas estavam fechadas, não é que Jesus bateu e entrou, ele sempre vive no meio da comunidade. Ele diz: a paz esteja convosco. Depois Jesus foi diretamente a Tomé. Versículo 27, vamos ler juntos.
Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, pare de ser incrédulo na palavra anunciada na igreja, porque os apóstolos é a igreja. A igreja anuncia a palavra de Jesus. Meus irmãos, nós não estamos aqui aos domingos, diariamente, para ouvirmos uma palavra humana. A palavra que a igreja ensina, prega, medita e ora é a palavra do ressuscitado, é a palavra do vivente. Nós não podemos viver como vivia ou pensava Tomé. Tomé não era uma questão de... As pessoas dizem o seguinte, as pessoas dizem, eu só creio se ver. Não era isso? Não é o texto bíblico, o texto não estava falando disso. Tomé, na verdade, não acreditou na palavra. Tomé não acreditou na palavra que os apóstolos disseram. Não era uma questão de ver. Nós sabemos que uma testemunha de Jesus é um que vê, é um que toca e é um que escuta. Tomé viu, Tomé tocou, mas Tomé não estava acreditando na escuta da palavra. E já vou concluir. O foi que Tomé respondeu no versículo 28, meu Senhor e meu Deus. Porque Tomé foi repreendido, reorientado, reconduzido. Para quê? Para a escuta da palavra. Tomé, você como um dos 12, eu quero que você se comporte como um dos 12. Hoje para nós, cristãos, você que é cristão, que renasceu da água e do Espírito, eu quero que você se comporte como pessoas novas, renascidas pela água e pelo Espírito. É como o Senhor dissesse, meus filhos católicos, eu quero que vocês vivam como filhos católicos. E como é que um cristão, um batizado, um católico vive? Escutando a palavra, vivendo do poder e da força da palavra. Aí quero concluir com o versículo 29, que diz, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Quem são estes? Aqueles que escutam a palavra. Aqueles que a meditam. Aqueles que se dedicam a ela. Por isso, meus irmãos, a vida nova em Cristo é uma vida vivida na escuta da palavra, que dará a nós o discernimento, o encontro, a vivência com o Senhor ressuscitado. Peçamos a São Tomé, que foi reconduzido à escuta da palavra, que nós sejamos também reconduzidos todos os dias a escutar a palavra, a meditá-la, e meditando iremos sempre experimentar o Senhor ressuscitado. Amém. Creio em Deus Pai, todo